Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje, aproveitando que na sexta-feira passada a gente comemorou o Dia Internacional da Mulher, eu tô trazendo para vocês uma dica de livro com uma mulher muito especial, uma dica de documentário com essa mesma mulher e uma dica de filme com várias mulheres especiais. Vamos lá? Oi, gente! Como eu disse, não foi à toa que eu vim falar sobre esse livro aqui hoje. A gente comemorou, né, o Dia Internacional da Mulher na última sexta-feira e eu escolhi Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola, de Maya Angelou, porque retrata a infância e a adolescência, né, da Maya, que é uma abreviação de Marguerite Ann Johnson, e ela foi assim uma grande poeta, uma grande escritora, uma grande atriz, uma grande dançarina e cantora. E ela enfrentou inúmeros obstáculos, inúmeros preconceitos, inúmeras dificuldades e resistiu bravamente. Então, por isso que eu estou trazendo essa leitura especial para o dia de hoje. E esse título, ele chama muita atenção, né? Ele chama atenção pela poesia, pela força, pelos inúmeros significados, né, que podem sair daqui. E ela escolheu esse título em referência a um poema de um poeta norte-americano do século XIX, o Paul Laurence Dunbar. E no poema, o Paul, ele diz que o pássaro engaiolado, ele não canta de alegria. Ele, na verdade, ele está fazendo uma prece, um apelo ao céu, gritando pela liberdade dele. Então eu acho que a Maya, ela usou esse título porque não foi uma nem duas vezes em que ela sorriu, mas ela não estava sorrindo de alegria, em que ela cantou, mas ela não estava cantando de alegria, e sim ela estava tentando resistir, apesar de todas as dificuldades, e sim ela estava tentando enviar uma prece, um apelo aos céus pela liberdade dela. E além do sorriso, além do canto, a literatura também foi esse grito de liberdade, esse grito de socorro, essa maneira em que ela encontrou de sobreviver. E a Maya, ela me trouxe muitos ensinamentos, não só em relação ao que eu li nesse livro, como também através das frases dela que eu pesquisei na internet e através de um documentário assim muito rico, muito bonito, que está disponível na Netflix. Eu vou deixar aqui o nome para vocês. E a Maya, ela falou uma frase que me bateu assim muito forte, né? Ela fala assim: não há agonia maior do que você carregar uma história não contada dentro de você. Então ela rompeu muitos silêncios nesse livro. Ela contou coisas muito íntimas dela nesse livro e certamente ela precisou de ter muita coragem para isso, né? Porque você se expõe, você fica vulnerável, mas também ela abre as portas tanto para outras mulheres quanto para outras pessoas, tanto mulheres quanto homens, né? De enfrentarem, né, seus próprios fantasmas, de enfrentarem suas próprias histórias não contadas, suas histórias reprimidas. E ao fazer isso, a gente acaba perdoando a nossa história, entrando em contato com as nossas dificuldades e vencendo essas dificuldades, né? E contando um pouquinho do livro, ele vai retratar, como eu disse, a infância e a adolescência da Maya. Ela nasceu em 1928 e morreu em 2014. E no começo do livro, ela retrata que quando ela tinha por volta de 3, 4 anos, e o irmão dela, o Bailey, ele tinha 5, ela tinha uns 3, ele tinha uns 5, eles foram mandados para a casa da avó, a Mama Bailey, que morava com o tio Willie. Eles foram mandados de trem e eles foram sem nenhum adulto. Você imagina uma criança de 3, outra de 5, né? Viajando naquela época no sul dos Estados Unidos e eram colocados, passados de um trem para o outro através dos funcionários, e a única coisa que eles tinham era uma pulseirinha de identificação. Então ela retrata muito isso, que foi a questão do abandono, né? A mãe e o pai se separaram e enviaram os filhos para casa da avó paterna. E um pouquinho mais velha, a mãe pede para buscar os filhos
e ela vai ter contato com essa mãe que ela admira demais, que ela acha assim linda, que parece uma artista de cinema. E quando ela vai morar com essa mãe, uma fase, acontece uma situação muito trágica para a vida dela. Ela tem 8 anos apenas, né? E a mãe tem um namorado. E numa noite esse namorado estupra a Maia. E ela tem apenas 8 anos, né? E ela fica com essa culpa, essa dor, e por sorte a mãe briga com esse namorado e põe ele para fora de casa. Foi assim uma bênção, né? Ela ter feito isso, porque aí a Maia se sente um pouco mais encorajada a contar a verdade. E ela conta pro irmão quem foi o autor, né, desse abuso. E aí vai a julgamento. Aí você imagina, além do trauma, né, físico, ela ter que enfrentar um tribunal, e lá no tribunal ela tem que confirmar quem foi o autor do abuso, e ela confirma. Ao confirmar, esse homem vai preso, só que só passa uma noite na cadeia. No dia seguinte ele é libertado, mas ela vem a saber que ele foi assassinado. E isso causa nela um trauma muito grande, porque ela pensa, né, naquela cabecinha de 8 anos, ela pensa, foi a minha fala que levou esse homem à morte. Então, se eu falar, eu posso causar muitos estragos, eu posso causar a morte de alguém. Então, a partir daí, ela decide, pelo trauma, por tudo, ela para de falar. E ela vai passar 5 anos da vida dela sem falar. Ela vai passar 5 anos sem falar e ela é mandada de volta para casa da avó. E quem trouxe ela de volta à vida foi uma mulher que ela retrata essa mulher de uma maneira muito bonita, né? Aí ela pegou e fala assim na página 117, para quem tem o livro. Então conheci, ou passei a conhecer, a moça que jogou a primeira boia salva-vidas da minha vida. E aí ela continua, ela fala assim, ela foi uma das poucas damas que conheci e permanece em toda a minha vida como medida do que um ser humano pode ser. Então, ao me deparar com a Maia falando da senhora Flowers, de como a senhora Flowers jogou para ela a primeira boia salva-vidas da vida, eu pensei nas inúmeras pessoas que me jogaram boias salva-vidas também. Do mesmo modo que tem as pessoas que nos machucam, tem essas pessoas que nos salvam, né? E como que a gente também age em relação a uma criança, a um adolescente em formação, a uma pessoa que nos pede um apoio. E eu encontrei uma frase da Maia na internet, é uma frase assim muito poderosa, que fala mais ou menos assim, eu vou ler. As pessoas podem não lembrar exatamente o que você fez ou o que você disse, mas elas sempre lembrarão como você as fez sentir. Então, gente, um momento para a gente absorver isso, né? Nem sempre as palavras ditas, os gestos executados vão ser lembrados, mas vão ser lembrados a maneira como a gente fez essas pessoas se sentirem, né? E principalmente os adolescentes e as crianças. E a Maia não esqueceu como a senhora Flowers a fez sentir, como a senhora Flowers teve uma influência positiva e salvadora na vida dela. Então ela já admirava essa senhora, né, que frequentava o mercado da avó dela, porque a avó dela tinha um mercado que era o único mercado daquela cidadezinha pequena, e essa senhora ia lá fazer algumas compras. E num dia essa senhora pediu que a Maia a ajudasse até em casa levando as compras. E essa senhora começou a ler poemas para a Maia. E a Maia, né, toda envolvida, ouvindo aqueles poemas, foi se afeiçoando cada vez mais à senhora Flowers. Até que um dia a senhora Flowers falou para ela que não bastava ela ouvir ou gostar de poemas, precisava que ela desse voz aos poemas. Então, essa fala da senhora Flowers foi suficiente para Maia ir para o fundo da casa, isso está no documentário, e lá começar a ler os poemas em voz alta, porque só assim eles ganhariam significado, só assim eles ganhariam o mundo, né? E a Maia, aos poucos, né, ela foi voltando a falar,
e foi se aprofundando nas leituras, foi falando coisas realmente significativas. Então fica de dica para vocês, o livro vai continuar, ele vai trazer a adolescência da Maia até a idade de 16 anos e depois ele termina. No documentário a gente vai ver que ela se tornou dançarina, atriz, se desenvolveu muito, né? Cantora, vai haver, no documentário tem muitos depoimentos de outras pessoas e a gente vai ver como essa mulher superou, como essa mulher brilhou, como essa mulher é um grande exemplo pra gente, né? E eu queria terminar, né, a dica de livro, documentário, com uma frase poderosa da Maya Angelou, que também fica pra gente pensar. Toda vez que uma mulher se defende, sem nem perceber que isso é possível, sem qualquer pretensão, ela defende todas as mulheres. E para terminar, eu vou dar uma dica de filme bem rapidinho aqui para vocês. É tipo um bônus mesmo, porque às vezes vocês não vão se interessar pelo documentário que eu falei, mas é bem rapidinho, porque senão o vídeo fica muito longo e ninguém tem paciência com vídeo longo, né, gente? Então o filme que eu queria trazer para vocês se chama Histórias Cruzadas, tem na Netflix e foi baseado nesse livro aqui que é excelente, é um romance, né, que se chama A Resposta. Não foi usado o mesmo nome do livro no filme. E esse livro e o filme, ele vai retratar uma escritora que se chama Skeeter, ela tem 22 anos e ela se formou e voltou para a casa dos pais no Mississippi. Só que são os anos 60 e ao retornar, o sonho da mãe dela é que ela coloque um anel de noivado no dedo e se case com um príncipe, né? E tenha aquela vida de sonhos como as amigas dela estão tendo. As amigas assim se reúnem para um chazinho à tarde, estão casadas com os homens dos sonhos delas, fofocam sobre tudo na cidade e todas essas amigas da alta sociedade têm empregadas e são empregadas negras, né? E a Skeeter, ela já tem uma outra cabeça. A Skeeter, ela quer escrever sobre essas pessoas, essas empregadas domésticas, sobre como elas vivem, sobre como elas deixam as próprias vidas para cuidarem das crianças e da vida dos outros. Então, primeiramente, ela vai entrevistar a Abilene, que é uma empregada que está criando a sua 17ª criança branca. E ao entrevistar tanto a Abilene quanto as outras empregadas domésticas, ela causa um desconforto na sociedade e causa um desequilíbrio, né? Porque ela vai abrindo muito os olhos para o preconceito, para as diferenças sociais, para tudo que está errado nessa sociedade e vai trazer pra gente assim uma visão do que era ser empregada doméstica nessa época, do que era ser uma mulher negra nessa época e do que era ser mulher nessa época. Então é um filme especial para o Dia Internacional da Mulher também, que nos faz pensar. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, se inscrevam no canal, deem o seu joinha, compartilhem com seus amigos. Toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal. Fiquem com Deus e até semana que vem.